se eu te disser que o Hashirama morreu lutando e o Kishimoto nos mostrou indícios disso muito sutilmente, canonicamente no mangá de Naruto? Tu acreditaria em mim? Não. Pois é, a morte do Hashirama é um dos maiores mistérios da obra de Naruto, se não o maior mistério. Porque se a gente for pensar, a morte do Hashirama e Jashin, o deus do Hidan, ambos são dois mistérios que nunca foram revelados e são os maiores da obra. Então a morte do Hashirama tá no top 1 ali, mano. E a morte dele é um mistério porque nunca foi contado como ele morreu, pois ao contrário de todos os outros Hokages, o único que a gente não sabe como morreu foi o Hashirama. E pra piorar, o Hashirama é um personagem que é quase imorrível. Exatamente, o cara tinha simplesmente um fator de cura à la Wolverine e um poder muito grande, o que dificultava qualquer personagem de tentar lutar contra ele, porque se lutasse contra ele perdia, e qualquer personagem de superar ele, já que ele é um dos mais fortes da obra, superando em alguns momentos até mesmo o protagonista Naruto. Ou seja, como venceria um personagem que é muito poderoso e tem um fator de cura extremo, quase do nível Wolverine? Isso é uma coisa quase impossível, tanto que a gente teve uns loucos que tentaram fazer isso. Madara foi um deles que mamou, mas deixou o Hashirama quebrado, e o outro foi o Kakuzu, que deu aquela chupada dimensional e nunca mais esqueceu do madeirão do Hashirama. E por causa de tudo isso que eu contei pra vocês e o fato do Kishimoto não ter dado muitos indícios da morte do Hashirama, criaram-se inúmeras teorias, eu já vou quebrar elas aqui agora, onde temos 4 principais teorias da morte do Hashirama. A primeira é que ele morreu de morte natural por desgaste ou doença, onde a regeneração intensa e constante dele teria desgastado o corpo dele, o que não faz sentido nenhum. Eles querem dizer com isso que o próprio corpo dele estava lutando contra ele, onde a regeneração acelerada que o Hashirama tinha podia aumentar os danos celulares a longo prazo. A segunda teoria é o assassinato oculto, e nessa teoria é dito que supostamente Zetsu ou Kakuzu, ou até mesmo seres mais fortes como o Tsutsukis, teriam mandado o Hashirama jogar no Vasco enquanto ele estava dormindo ou distraído, pegando ele de surpresa. Tanto que dentro dessa teoria existe um fato surreal, onde a galera teoriza que foi o próprio Shibuya Tsutsuki que eliminou o Hashirama, e isso antes do Shibuya abandonar o seu corpo. Pois pra quem não sabe quem é o Shibuya Tsutsuki, ele é considerado o deus do Tsutsuki, o cara que comeu inúmeras vezes o fruto da árvore divina, alcançando um poder tão grande e tão surreal que chegou a abandonar o seu corpo, vendo que não era mais necessário. Com essas repetidas ressurreições, usando o processo do karma, obviamente ele viveu por milênios, mas muitos teorizam que Shibuya abandonou seu corpo logo depois da luta contra Hashirama, mano. Mas por que os Erwin acreditam que foi o Shibuya que tirou a vida do Hashirama? Pois muitos acreditam que o único capaz disso seria esse cara, pois ele é muito poderoso. E realmente ele é poderoso, porque o cara tem vários poderes surreais. Por exemplo, foi no Shibuya que apareceram os poderes divinos, né? O Shinjutsu, ou seja, era um cara muito poderoso mesmo, e é por isso que muitos teorizam que foi ele que passou o vá pro nosso amado e querido Hashirama. Teoria essa que não faz sentido algum, e alguém fumou um muito pesado aqui pensar nessa teoria. É tudo nóia. A outra principal teoria é a exaustão devido ao uso extremo do Mokuton, o elemento madeira, onde nessa teoria é dito o seguinte: pelo fato do Hashirama nascer com uma Kekkei especial, lembrando que o Mokuton é a Kekkei só dele, e depois apareceu na Moeg muitos anos depois, mas de uma maneira bem diferente da do Hashirama, essa Kekkei fazia mal para o Hashirama, e só não fez mais mal porque o Hashirama tinha esse fator de cura elevado e muito chakra, e assim ele conseguiu ir usando essa habilidade por mais tempo. A questão que ela era muito nociva para o seu corpo, algo muito parecido com o que aconteceu com o Kimimaro, já que ele também era um membro especial dentro do próprio clã, tinha uma doença essa que não poderia ser curada, já que o corpo dele era diferente dos demais. Nessa teoria é dito que o elemento madeira faria mal para o Hashirama, por ser algo muito poderoso. Toda vez que ele usava, ele se feria. A questão é que o fator de cura dele conseguia driblar isso com o tempo, mas conforme for passando mais tempo, ele foi sentindo os danos e uma hora ele caiu. Ui! Essa teoria é bonita, é legal, mas também não faz sentido algum. Mas essa última teoria é a que mais faz sentido e tem indícios dela comprovados na obra. Obviamente indícios muito sutis e secretos, mas que hoje eu vou mostrar pra vocês. E essa teoria nada mais é que a morte durante um combate. Sim, essa é uma das mais antigas e mais válida de todas elas. A questão é que a galera dizia que isso tinha acontecido, mas qual é a evidência do Hashirama ter morrido no combate? Nunca tivemos. O problema é que não faz muito sentido, já que ele era um cara tão poderoso que não tinha ninguém na Terra para bater de frente com ele. Nunca foi mostrado um personagem que poderia bater de frente com o Hashirama. O único seria um Mu. A questão é que não faz muito sentido o Mu ter lutado com ele, porque não aconteceu. Se acontecesse, a galera teria dito. E o Mu só é colocado nessa lista porque tem o elemento poeira. E com esse elemento ele poderia sim vencer a Hashirama, dependendo onde pegasse o elemento poeira. No caso, ele poderia eliminar o Hashirama inteiro sem dar chance para o fator de cura do Hashirama. Mas isso é teoria e isso não aconteceu. E a luta seria muito forçada.
tem lutas aqui no YouTube que falam sobre essa batalha Hashirama versus Mu, mas é sempre muito forçado e a gente sabe que isso não aconteceu. Mas o Mu poderia ser usado sim por causa do elemento poeira, que é, entre aspas, um counter do elemento madeira. Onde as teorias mais válidas é que ele foi emboscado por algum time de elite muito poderoso, algo muito parecido com o que aconteceu com o Tobirama, e a morte do Hashirama aconteceu ou antes ou durante a Primeira Guerra Mundial Ninja, pois foi nesse momento que o Tobirama assumiu como segundo Hokage. Mas é aqui que começa o ponto interessante. E para a gente entender ele, a gente tem que ir lá no Edo Tensei. Exatamente. O Edo Tensei nada mais é que uma técnica de trazer os mortos à vida. E para isso acontecer, tu precisas de um sacrifício para que ela seja o recipiente da alma do falecido que irá voltar do mundo dos mortos. E assim, o revivido toma a forma que ele tinha em vida, reencarnando para cumprir as ordens do seu invocador. E um adendo aqui, essa técnica foi criada pelo Tobirama. Eu não assumo esse BO. Onde com o DNA do morto que ele quer reviver e o recipiente, ele poderia reviver qualquer um que não estivesse sua alma presa em algum lugar, por exemplo, como no Shinigami do selo consumidor do demônio morto. Só que tem um porém, quando esse morto é revivido, ele fica guardado numa espécie de caixão, lá no estado inanimado. Só passa a ter uma certa consciência quando é inserido nele o talismã, onde assim os seus corpos ganham vida entre aspas. Um ponto interessante é que os revividos têm total acesso às suas memórias, e isso se o invocador der acesso a eles à liberdade. Ele pode dar liberdade total ou parcial ou nenhuma liberdade para eles, usando eles como marionete. Outra coisa que eles têm acesso é todos os seus poderes. Se tinham Kekkei-Genkais, eles podem usar as suas Kekkei-Genkais no Edo Tensei. E um ponto interessante é que eles não ficam só com a memória deles, eles também ficam com as roupas que eles tinham em vida. A única coisa que eles não têm acesso é suas armas especiais, porque kunais e shurikens eles ainda têm acesso, mas as espadas especiais, como no caso dos 7 espadachins da névoa, eles não são ressuscitados com elas em mãos, já que elas não podem ser criadas. Eles são ressuscitados sem as armas especiais, porém kunais, shurikens e tudo mais foram mostrados usando. Atenção freguesia, é o carro da rua passando aqui no teu ovo para pedir para que o senhor se inscreva no canal, dê like, hype o vídeo se quiser também, e para quem é fã de Naruto e ainda quer apoiar o canal, aqui na descrição tem o primeiro capítulo do mangá de Naruto, comprando por lá vai estar ajudando o canal a continuar o trabalho aqui para vocês. E caso também queira ser membro, vai ajudar muito a gente. E lembrando, os membros pedem vídeo e o vídeo sai aqui. Inclusive esse vídeo aqui é de um membro. Muito obrigado. E aqui é que tá um ponto interessante, essa questão das roupas. Prestem bem atenção, pois esse é o ponto que faz a teoria da morte do Hashirama ser num combate se tornar cada vez mais real. Pois prestem atenção, na primeira vez que o Edo Tensei é usado na obra de Naruto, onde Orochimaru invoca o primeiro e o segundo Hokage para lutar contra o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Nessa luta, os dois estão com as suas armaduras de combate. E até aí tudo bem, já que todo mundo sabe que o Edo Tensei traz o morto de volta à vida, assim como ele estava no último momento de sua vida. Ou seja, se ele morreu com aquela roupa, ele vai voltar com aquela roupa, teoricamente. Isso acontecia no início da obra de Naruto. Isso só mudou depois com o Kabuto, pois o Kabuto fez o Edo Tensei melhorado. Sim, o Edo Tensei do Kabuto era melhor, era mais eficiente em comparação ao Edo Tensei do Orochimaru. E era tão melhorado, e no caso do Kabuto, ele trazia de volta à vida os shinobis com um manto, todos eles com a mesma roupa, e não com as roupas que eles tinham morrido em vida. Mas o ponto interessante é que com o Madara a coisa foi diferente, já que o Madara volta à vida também com a sua armadura de combate. Só que ele não morre com a sua armadura de combate, e o Madara volta à vida não no seu estágio final de vida, e sim no estágio do seu auge. E o Madara só volta no auge com sua armadura justamente pelo fato do Kabuto ter sim um Edo Tensei melhorado. Ele mesmo fala que melhorou o seu Edo Tensei e assim conseguiu fazer com que o Madara voltasse bolado no azeite. Mas é exatamente a armadura que liga tudo aqui. Pois se tu prestar atenção, a armadura do Madara e a do Hashirama são iguais, literalmente a mesma armadura. A questão aqui, olha a armadura do Madara, tu vê que ela está completa. Olha a armadura do Tobirama, a gente vê que ela está completa também. Mas se tu olhar a armadura do Hashirama, ela está faltando uma parte da ombreira. Exatamente, presta atenção. Essa é a primeira vez que ele é revivido, tá faltando uma parte da ombreira. A princípio à esquerda, né? Depois quando ele é revivido de novo pelo Orochimaru, novamente ele volta faltando um pedaço da mesma ombreira. Tanto que se a gente for reparar na segunda invocação, os outros Hokages, principalmente na roupa do Hiruzen, ele também está com a mesma roupa ao qual ele foi pro Vasco. Arrombado da orelha lascada. Isso também acontece com o Tobirama e também acontece com o Minato. A única coisa que faz com que essa teoria fique um pouco mais fraca também está no Minato e no terceiro Hokage. Pois se a gente for lembrar, ambos foram atravessados antes de morrerem. O Minato pela unha da Kurama, meteu a unhada no bucho do Minato, e o terceiro Hokage com a espada Kusanagi do Orochimaru. E aqui que pega uma incoerência dentro de tudo isso, e é a única. Tem várias formas de explicar essa incoerência, principalmente o fato do Kishimoto nem saber nem lembrar o que ele estava fazendo. A questão é que, se no caso
do Hashirama, ele veio faltando uma ombreira, e por causa disso muita gente diz que ele morreu em combate, e essa é a última roupa que ele usou em vida. Isso deveria acontecer também com o Minato e com o Hiruzen. Ambos eles deveriam estar com as suas roupas furadas, e nitidamente dá pra ver que não estão, tanto que o Minato fica exibindo o seu manto de Hokage, né, sem nenhum furinho ali. Que demais! A única coisa que explicaria isso seria se de alguma forma o Shinigami, o selo consumidor do demônio morto, tenha restituído a roupa deles enquanto eles estavam presos dentro do Shinigami. Porque a única coisa que liga o Minato com o Hiruzen é o fato dos dois estarem com a roupa intacta e a alma dos dois estarem no Shinigami. Mas obviamente isso não é informação suficiente pra cravar, é apenas informação, tá bom? Só estou te dizendo essa informação, não leva ela como verdade, é apenas um fato que tem ligação, mas não comprova nada na questão do Hashirama. Outro fato aqui que tenta quebrar essa teoria do Hashirama ter morrido em combate e a armadura dele está faltando uma parte por causa que ele lutou até o final de sua vida e alguém conseguiu vencer ele, ou seja, tinha um ninja mais forte do que ele, um grupo de ninjas mais fortes do que ele, assim como aconteceu com o Tobirama, que foi vencido pelo esquadrão Ginkaku, que muitos dizem que a armadura do Tobirama estava em decomposição. O Orochimaru usa sempre a mesma armadura quando vai fazer o Edo Tensei, porque o Orochimaru quer sempre usar a armadura original do primeiro Hokage, então ele sempre usa essa armadura que já estava velha em decomposição. Outro ponto também muito importante de se dizer aqui é que se os Edo Tensei vêm sem roupa ou com aquele manto especial, assim como vinham no caso da invocação Edo Tensei do Kabuto, e os corpos mesmo invocados ficam sem vida até colocar o talismã nele, pode acontecer que o Orochimaru preparou os corpos tanto do primeiro quanto do segundo, ou seja, ele invocou os dois, não estavam com suas armaduras, ele vai lá, pega as armaduras deles, coloca nos corpos, e os corpos estão sem vida. Só foi feita a primeira parte do Edo Tensei e o corpo fica guardado ali, ainda não foi pega a alma. Depois que é botado o talismã, aí o corpo sim entra em modo de ação. Isso é o que mais explicaria o fato de tanto o primeiro quanto o segundo estarem com as suas armaduras. Isso também quebraria a teoria de que Hashirama morreu em combate. E um ponto muito interessante que a gente tem que dizer nesse vídeo, não pode esquecer, é que muita gente diz que o Hashirama morreu por causa da luta com o Madara. Isso não aconteceu, ele ficou muito fraco sim, ele caiu fudido no chão, mas estava vivo, foi pego pelo Tobirama. E um fato interessante dessa luta é que a armadura do Hashirama também vai pro Vasco. Madara naquele momento não estava usando a armadura dele, estava usando a roupa de Uchiha dele, mas o Hashirama estava, e sim, a ombreira dele é destruída naquela luta. Preste bem atenção, a ombreira direita do Hashirama é destruída, fora boa parte da armadura dele, ele fica só com os pedaços da armadura. A questão é que não foi nessa luta que o Hashirama morreu. Ele morre depois dessa luta. Também tem outro ponto que muitos dizem que o Hashirama morreu em decorrência dessa luta, ou seja, por causa dessa luta ele morreu. Mas também não dá pra cravar isso aqui. E vendo tudo isso a gente percebeu que sim, de todas as maiores teorias da morte do Hashirama, a que mais tem base é a do combate, e mesmo a que mais tem base ainda, eu já mostrei pra vocês aqui no vídeo, tem muitas lacunas abertas. Mesmo se a gente cravasse aqui, sim, Hashirama lutou até o final de sua vida e a armadura que ele está usando comprova que ele lutou até o final, porque a armadura dele está quebrada pelo combate. Ainda assim tem muitos pontos que fazem com que essa teoria fique fraca também, e essa é a mais forte. Mas aí, qual a tua opinião? Deixa nos comentários, beijinho e até o próximo vídeo. Fui!